Você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. A história de hoje se chama Sinfonias de Mahler. É uma história sobre progressão tonal, inspiração vocal, a forma do argumento, adaptações e interpretações. Primeiro, a gente vai fazer algumas respirações profundas e logo depois eu vou te contar a história 2 vezes, a mesma história. E na segunda vez, mais devagarinho ainda, com um ritmo que vai ajudar a sua respiração a ficar calma, ajudando o seu cérebro a relaxar mais ainda. Essa segunda vez que eu leio a história é a antessala do sono profundo. A mistura de detalhes que talvez você não tenha prestado atenção antes. E mais gostoso ainda, no nível neurológico, com a repetição suave do que você quase já sabia. Se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Esse é o momento para desligar a luz, deixar o celular carregando, procurar sua posição favorita de dormir. Aproveite para colocar um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Agora, você só precisa prestar atenção na sua respiração. Que deve ser calma, se possível lenta e profunda. Puxe o ar pelo nariz. E solte o ar pela boca. Sinta a densidade do seu travesseiro. Puxe o ar pelo nariz. E solte o ar pela boca. Sinta a textura da sua coberta com os dedos.
Puxe o ar pelo nariz. E solte o ar pela boca. Agora eu vou contar uma história para te ninar. Sinfonias de Mahler. Eu falei sobre Mahler numa outra história e eu quero te contar agora sobre algumas sinfonias dele. Ele escreveu quase 10. E sim, quase 10. Desde que Beethoven deixou apenas 9 sinfonias completas, existe uma hesitação entre os compositores daquela tradição de não passarem de 9, não superar o grande mestre irascível. Mozart, por sua vez, discutivelmente escreveu 41 sinfonias, mas era outro século, o século das luzes. Mahler tinha começado a escrever a sua 10ª sinfonia, mas ela não foi terminada. Alguns mestres da área já ensaiaram adaptações, supondo aqui uma nota, lá uma mudança de intensidade, adivinhando algum resultado através de esforços metade dedutivos e metade intuitivos, se esforçando para montar um quebra-cabeças sem todas as peças. Que imagem ele fará? Algumas orquestras já tocaram todas as 9 sinfonias. Geralmente, a minha favorita é a número 5. Passional, dramática. Vai das miudezas para as grandezas da vida. E no meio, no 4º movimento, tem uma carta de amor. O Adagito, o pequeno conector, faz a união dos movimentos densos. Mas é como uma respiração profunda. Reza a lenda que Mahler presenteou a partitura desse movimento curto
como presente para sua futura esposa, Alma. Mas alguns dias, quando acordo com os humores diferentes, então é outra a minha sinfonia favorita. A segunda, a Sinfonia da Ressurreição. Grandiosa, criou vida a partir de um poema sinfônico de 1888, mas ficou 6 anos amadurecendo, ganhando movimentos, se inspirando nos ciclos da vida, em cabanas de composição. Uma vez, Mahler disse a seu amigo, o finlandês Jean Sibelius, que a sinfonia deve ser como o mundo, que ela deve abarcar tudo, das miudezas sutis até apoteoses, grandiosidades e drama. Gustav Mahler viveu aquele período turbulento e transformador que foi o fim do século XIX e o começo do século XX. É possível escutar a história da vida dele nas suas sinfonias. A juventude no interior, com a música tradicional das vilas, com as danças folclóricas, o soar de trompetes anunciando a troca da guarda, sinos de relógios badalando a hora cheia. Os sons da vida, do dia a dia, foram sendo introduzidos nos temas. O som dos pássaros se misturando à marchinha da festa, se misturando aos sons da memória da infância no interior. As evoluções da vida representadas na sua música. Acordes triunfantes e melódicos celebrando a alegria. Desacordes e desarmonias representando o drama. Mahler tinha uma compreensão profunda das forças de uma orquestra, de como posicionar os instrumentos no palco, de como o som viajaria dos instrumentos para tocar na plateia, para ressoar nas paredes. Ele sabia como construir um edifício sonoro onde todas as partes juntas causam uma sensação, um frisson, onde a música conta uma história
com muitas vozes. Uma narrativa progressiva, aumentando, se transformando, organizando as alternâncias dos naipes, as transições naturais, como um rio buscando o mar, como se a música fosse um vale por onde Mahler, como a água, achava o caminho de menor resistência, quase uma inevitabilidade. O som era construído como andares de um edifício. A progressão tonal levava os conflitos sinfônicos para soluções em tons diferentes de onde tinham começado, às vezes crescendo, leves, para um tom mais alto, às vezes descendo, caindo em resoluções pesadas, em tons mais baixos. Dependendo dos temas, dos dilemas, das intromissões aqui de uma balada camponesa. Lá, um trompete, um badalar de sinos, quase como um argumento montado ao contrário, com corolários se interpondo, cada compasso nos levando mais perto de uma conclusão, alguma ideia perceptível e imaterial presente na grande música, a sinfonia como teorema musical. Sinfonias de Mahler. Eu falei sobre Mahler numa outra história e eu quero te contar agora sobre algumas sinfonias dele. Ele escreveu quase 10. E sim, quase 10. Desde que Beethoven deixou apenas 9 sinfonias completas, existe uma hesitação entre os compositores daquela tradição de não passarem de 9, não superar o grande mestre irascível. Mozart, por sua vez, discutivelmente escreveu 41 sinfonias, mas era outro século, o século das luzes. Mahler tinha começado a escrever a sua 10ª sinfonia, mas ela não foi terminada.
alguns mestres da área já ensaiaram adaptações, supondo aqui uma nota, lá uma mudança de intensidade, adivinhando algum resultado através de esforços metade dedutivos e metade intuitivos, se esforçando para montar um quebra-cabeças sem todas as peças. Que imagem ele fará? Algumas orquestras já tocaram todas as 9 sinfonias. Geralmente, a minha favorita é a número 5, passional, dramática. Vai das miudezas para as grandezas da vida. E no meio, no quarto movimento, tem uma carta de amor. O adagito, o pequeno conector, faz a união dos movimentos densos. Mas é como uma respiração profunda. Reza a lenda que Mahler presenteou a partitura desse movimento curto como presente para sua futura esposa, Alma. Mas alguns dias, quando acordo com os humores diferentes, então é outra a minha sinfonia favorita. A segunda, a Sinfonia da Ressurreição, grandiosa, criou vida a partir de um poema sinfônico de 1888, mas ficou 6 anos amadurecendo, ganhando movimentos, se inspirando nos ciclos da vida, em cabanas de composição. Uma vez, Mahler disse a seu amigo, o finlandês Jean Sibelius, que a sinfonia deve ser como o mundo, que ela deve abarcar tudo, das miudezas sutis até apoteoses, grandiosidades e drama. Gustav Mahler viveu aquele período turbulento e transformador que foi o fim do século XIX e o começo do século XX.
é possível escutar a história da vida dele nas suas sinfonias, a juventude no interior, com a música tradicional das vilas, com as danças folclóricas, o soar de trompetes anunciando a troca da guarda, sinos de relógios badalando a hora cheia. Os sons da vida, do dia a dia, foram sendo introduzidos nos temas. O som dos pássaros se misturando à marchinha da festa, se misturando aos sons da memória da infância no interior, as evoluções da vida representadas na sua música, acordes triunfantes e melódicos celebrando a alegria, desacordes e desarmonias representando o drama. Mahler tinha uma compreensão profunda das forças de uma orquestra, de como posicionar os instrumentos no palco, de como o som viajaria dos instrumentos para tocar na plateia, para ressoar nas paredes. Ele sabia como construir um edifício sonoro onde todas as partes juntas causam uma sensação, um frisson, onde a música conta uma história com muitas vozes. Uma narrativa progressiva, aumentando, se transformando, organizando as alternâncias dos naipes, as transições naturais, como um rio buscando o mar. Como se a música fosse um vale por onde Mahler, como a água, achava o caminho de menor resistência, quase uma inevitabilidade. O som era construído como andares de um edifício. A progressão tonal levava os conflitos sinfônicos para soluções em tons diferentes de onde tinham começado, às vezes crescendo, leves, para um tom mais alto, às vezes descendo, caindo em resoluções pesadas, em tons mais baixos. Dependendo dos temas, dos dilemas, das intromissões, aqui, de uma balada camponesa. Lá, um trompete,
um badalar de sinos, quase como um argumento montado ao contrário, com corolários se interpondo, cada compasso nos levando mais perto de uma conclusão, alguma ideia perceptível e imaterial presente na grande música, a sinfonia como teorema musical. Durma bem.